Líderes partidários se reúnem hoje para discutir justamente sobre a tramitação ou não dessa medida provisória da reoneração da folha de pagamentos. Para a gente falar mais sobre isso, nós recebemos aqui no Jornal da Manhã o Eduardo Aroeira, que é vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Eduardo, bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Lívia, bom dia, Rafael, bom dia a todos os ouvintes. Agora, Eduardo, a gente tem acompanhado muito atentamente todas as reações, não só de parlamentares, como também de entidades que representam esses setores até então desonerados, pelo menos até o dia 1º de abril, reagindo a essa medida provisória que reonera parcialmente não, né, de forma escalonada todos esses setores. No caso do seu setor, do setor da indústria, da construção civil, vocês já se sentaram para conversar com a equipe econômica do governo? Quais são as expectativas para a conclusão dessa discussão? Realmente recebemos com muita preocupação a emissão dessa medida provisória, sabe, Lívia? Porque quando a gente fala em onerar a folha de pagamento, necessariamente a gente está falando em diminuir a empregabilidade, na verdade, aumentar o desemprego. E o setor da construção, ele tem uma característica de ter uma cadeia longa. Então, se a gente fala de redução de emprego de obras, por exemplo, menos cimento serão comprados, menos aço será comprado. Quando a gente finaliza uma residência, por exemplo, a pessoa sempre compra cortina, sempre a pessoa compra móveis, ou seja, o prejuízo no setor da construção acaba acarretando prejuízo em toda a cadeia industrial. E isso fez com que mais de 100 entidades do setor da construção assinassem um manifesto solicitando que o governo repensasse isso. Isso a gente fala por dois motivos. A reoneração necessariamente vai, primeiro, gerar desemprego. Segundo, trazer para a sociedade um custo a mais que a sociedade não comporta. As pessoas pensam e elas avaliam muitas vezes que a empresa é que vai arcar com os custos. Mas, no fim das contas, quem arca é o cliente. Então, a sociedade não consegue mais arcar com isso. Então, a gente tem geração de desemprego, aumento de custo para toda a sociedade e, acima de tudo, uma insegurança jurídica tremenda para as empresas. Não fosse o aumento de custo em si, essa insegurança jurídica gerada, seja pela MP, ou pela uma ameaça de judicialização dela, isso por si só já inibe investimentos e pode prejudicar o desenvolvimento econômico do nosso país nesse ano 2024. Eduardo, a volta da cobrança de impostos, mesmo que paulatina, para o setor, significa o quê em volume de emprego? Em desistência de contratação, em demissão, em manutenção do quadro atual? Qual é a perspectiva de vocês com a desoneração mantida ou com a MP em vigor? Nós ainda não tivemos condição de fazer essa simulação, até porque a MP é muito recente e foi nos últimos dias do ano. Mas eu costumo dar um exemplo que eu acho que fica claro do flagrante prejuízo para toda a sociedade. O governo, por exemplo, depois de vários anos, lançou o Minha Casa Minha Vida. Esse é o Minha Casa Minha Vida faixa 1, que ele atende justamente a população mais necessitada e que tem menos condições. Nós sabemos que o governo separou um recurso bem menos do que seria necessário, mas louvamos o fato do governo realmente se preocupar com isso. Se a gente tem um recurso limitado e pequeno, qualquer aumento de custo vai significar menos residências a serem entregues para essa população, além do desemprego que a gente falou. Nós também estamos muito preocupados com as obras do PAC. O PAC, nós sabemos também que tem recursos limitados. Então, toda vez que se onera, naturalmente, a quantidade de obras e, consequentemente, empregos e desenvolvimento econômico vai ser reduzido. O que nós temos tentado sensibilizar o governo é que não cabe mais aumento de despesas nem para as empresas e, consequentemente, para a população. Há um espaço muito grande para se tentar otimizar processos no governo, existem reformas a serem feitas que poderiam acertar essa questão, a questão fiscal, e nós
louvamos a vontade do governo de equacionar essa questão fiscal, mas na nossa opinião e na nossa visão, ela deve ser feita necessariamente pelo lado da despesa. A sociedade não suporta mais encargos. Nós sabemos que o Brasil tem encargos altíssimos e prestação de serviço realmente muito abaixo do que seria razoável pelo tanto de impostos e encargos pagos pelas empresas e pela sociedade. Agora, Eduardo, ao editar essa medida provisória, Fernando Haddad propõe a vinculação da concessão desse benefício para esses setores, ainda que de forma escalonada, que foi o que ele propôs, a comprovação por essas empresas, por esses setores, de que não está havendo demissões diante desse benefício, dessas isenções, ou então, pelo menos, que tenha havido novas contratações ao longo desse tempo. É importante que haja esse vínculo, que haja essa comprovação? Na verdade, primeiro, que essa comprovação é muito difícil de se fazer. O que a gente pode afirmar, por exemplo, só a construção, no ano passado, gerou mais de 120 mil empregos para o Brasil. Isso é muito positivo para toda a sociedade. Mas o componente de geração de emprego é muito difícil se afirmar que é uma questão de desoneração. O que nós podemos afirmar com certeza é que haverá um aumento de custo. E com certeza, por exemplo, podemos afirmar que os recursos, tanto para o PAC quanto para o Minha Casa Minha Vida, são determinados e pré-determinados. Então, com isso, aumentando o custo, menos residências serão construídas, menos viadutos serão construídos e menos empregos serão gerados. Então, a comprovação se dá simplesmente pelo fato dos recursos serem finitos. E, como o governo não tem como complementar esse aumento de custo, na verdade, isso acontece claramente nesses dois casos. Mas no mercado comum isso também acontece. Eu só citei o caso do Minha Casa Minha Vida e do PAC, porque fica mais fácil de comprovar o prejuízo na geração de emprego, porque o recurso é finito e determinado. Então, com um recurso, se temos, por exemplo, R$100 mil para construir, né, e se o custo era 10 mil, se ele passa a ser 20 mil, logicamente a gente vai construir menos produtos e, com isso, menos empregos serão gerados na nossa sociedade. Isso é uma conta fácil de se aferir, mas a conta precisa ainda não tivemos tempo de fazer as nossas contas, porque o nosso mercado é muito complexo e é no Brasil inteiro. Eduardo, lá atrás, quando nós estávamos discutindo se o presidente vetaria ou não a desoneração aprovada pelo Congresso, depois ele vetou, o Congresso derrubou o veto, né? Mas lá atrás, quando o presidente Lula se manifestou publicamente a respeito do assunto, quando perguntado, vai vetar, não vai vetar, ele disse algo que desenha o raciocínio do governo a respeito deste assunto e acho que pode ser reproduzido até agora na discussão da MP. Ele disse o seguinte: não podemos fazer apenas desoneração sem dar contrapartida aos trabalhadores. Eles precisam ganhar alguma coisa. A empresa deixa de contribuir sobre a folha e o trabalhador ganha o quê? Não tem nada escrito na lei que ele vai ganhar R$1 a mais no seu salário. E aí tem uma outra resposta do presidente aqui, dizendo que não sabe por que os empresários estão preocupados, não sei qual a razão, pelo fato de gerar mais emprego não foi, porque não tem nada na lei que diz que vai gerar mais emprego se tiver desoneração. Então a pergunta que eu faço a você é a seguinte, Eduardo: quando o presidente fala que o trabalhador não vai ganhar R$1 a mais no seu salário, ele tem algum ponto de razão? Ele precisa ser ouvido no que diz? Os trabalhadores estão lutando basicamente pela manutenção do emprego deles e nada mais? O que é que você tem a dizer a esse respeito? Primeiramente, a gente tem uma experiência no nosso país que empregos e prosperidade não são geradas por lei, e sim por desenvolvimento econômico. E a segunda coisa que nós acreditamos é que o maior projeto social de qualquer país do mundo é o emprego. Então, só o fato de você gerar mais empregos, poder gerar renda para milhares de famílias no nosso Brasil, já justificaria essa desoneração, que inclusive foi proposta por um governo do PT.
essa lei da desoneração, ela foi proposta pela então presidente Dilma. Então, na verdade, naquela época já se tinha essa visão da necessidade de geração de emprego e atualmente também está mais claro ainda a necessidade de que lutemos também e principalmente pela manutenção e geração de novos empregos, porque o Estado não tem mais recurso para poder sustentar todas as famílias. Os recursos do Estado são finitos. Então, o setor produtivo tem a função social de gerar renda e emprego para essas pessoas. O aumento da oneração limita a capacitação do nosso setor de cumprir o nosso papel social, de geração de renda e de emprego. Só para a gente fechar então, Eduardo, a defesa do setor que você representa é de que haja a devolução dessa medida provisória e que ela não tramite, não seja discutida no Congresso Nacional? Eu iria até além. Eu acredito que a devolução por uma questão de segurança jurídica seria muito importante para que todos os investimentos planejados para esse ano possam ser feitos e mais, que o governo revisse essa possibilidade de judicializar essa questão, porque essa judicialização aumentaria ainda mais a insegurança jurídica e prejudicaria o desenvolvimento do nosso país nesse ano de 2024. Queria te agradecer a entrevista. Falamos com Eduardo Aroeira, que é vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Bem-vindo sempre. Muito obrigada pela entrevista e um ótimo dia, Eduardo. Obrigado, um ótimo dia a vocês e a todos os ouvintes. Obrigado.